Esse era um ativo que o Brasil poderia ter. Programa muito especial. Há controvérsias, né? Médicos, é isso que vai mudar o futuro da medicina. DeusaCast no ar, e como a gente não gosta de perder tempo, João Negromonte, mais um episódio pra conta. Eu já vou aqui a bordo do meu café Smush Já para começou? uma viagem consciente. Explica o que é o café Smush, João Negromonte. Muito bem, Saúde, primeiramente pessoal. eu quero, para ilustrar aqui, agradecer o Café Smush, que é o nosso patrocinador oficial aqui do DeusaCast. Que ajuda a manter esse programa. Você também pode ser um patrocinador deste programa DeusaCast, que está revolucionando a informação sobre cannabis no Brasil e no mundo. E a melhor maneira, Leandro Maia, de você absorver a informação é você estar focado nessa informação. E nada melhor para aumentar o seu foco e a sua atividade cerebral diária do que o Café Smush. Essa versão que está comigo aqui, Leandro, é bem legal, que é Diga. o expresso, né? Você coloca na maquininha, bota a sua cápsula lá e ele faz seu cafezinho em menos de 1 minuto. Mas o Café Smush também tem outras opções, que é o café solúvel também, né? Então ele tem ali o shot da imunidade e tem também o café funcional, que é justamente esse aqui que está na minha mão, em outro formato. Então fica aí a nossa dica, smush.shop. Lembrando que se você quiser fazer a compra do Café Smush, você tem 10% de desconto com o cupom CCHA. Então você coloque lá o seu cupom que você ganhará o seu desconto. Perfeito. Então, quais são os shots que tem? Tem shot da imunidade e shot da atividade, né? Que é o shot funcional. Shot da imunidade, shot da atividade e o shot da alegria com desconto de 10% com do CCHA. CCHA, exatamente. É, quem é forrozeiro aqui sabe o que eu tô dizendo. Bom, Vamos sem lá. muita demora então, João Negromonte, ó, O que mais? e outra coisa, cafezinho combina com leitura. Você abre lá o portal CCHA, se informa sobre a cannabis medicinal, industrial no Brasil e no mundo, acompanhado do seu café Smush, pra gente ir pro nosso próximo anúncio agora, Medical Cannabis Fair 2025, já com data marcada, João Negromonte. Dias 22, 23 e 24 de maio de 2025 no Expo Center Norte em São Paulo. Essa feira que reúne mais de 80 expositores e neste ano, Leandro, reunimos, tá ali os dados ali, ó, mais de 4 mil visitantes, dentre eles 983 médicos, alguns fisioterapeutas, dentistas, veterinários. Profissionais da saúde em geral, né? Em Marcando geral, presença forte no exatamente. evento em 2024 e como o João falou, 2025 já tem data marcada. E é isso, Medical Cannabis Fair, você que tiver interesse também é só acessar lá o medicalcannabisfair.com.br e ou ser um expositor ou ser um visitante. Tem as duas opções lá. Acesse o site que você ficará por dentro. E o legal, João, que é uma feira de negócios, né? Para quem quer fazer negócios, para quem B2B. quer conhecer as novidades do setor e para quem está interessado na educação canábica, na medicina do canabinoide. O principal congresso científico e profissional da América Latina acontece em paralelo à Medical Cannabis Fair. Eu achei interessante que tá até em espanhol, Leandro. Tem O site espanhol ali e inglês. Tem espanhol e inglês, tá muito chique esse Tá congresso. demais. E, Clicou ali, mudou o idioma. e aí é o seguinte, o congresso acontece de forma paralela à Medical Cannabis Fair. Nomes Então, importantes como João Paulo Perfeito, você da fazendo Anvisa. entrevista com ele aí. Perfeitamente, que trouxe aí informações pertinentes, principalmente sobre a RDC E o debate, né? O debate que é muito importante, né, João? Debate, Exatamente. discutir Temos ali esse também ó, o assunto. Daniel Papa, que é o diretor do Ministério do Empreendedorismo. Vários nomes, entre políticos, empresários, ativistas, entusiastas da cannabis em geral. Lembrando que no sábado, Leandro, isso é muito importante a gente frisar, ambos os eventos só terão acesso ao pessoal profissional de saúde, tá? Somente para essa área aí. Mas na quinta e na sexta é aberto ao público em geral. Então fica aí o nosso convite, Congresso Brasileiro da Cannabis, o site é congressocannabis.com.br. Maravilha, então pra gente começar esse programa aqui, o DeusaCast, vamos unir informação canábica com cinema? Isso é interessante. O Com nosso convidado série? de hoje é especialíssimo. Se eu não me engano, com Amazon Prime? Amazon Prime? Você eu tá acho fazendo que propaganda. é O Amazon, Prime. ei! Se a Amazon quiser colocar a gente lá também, a gente pode negociar, viu, Amazon? Bom, a gente já tá próximo aqui, né? Porque a gente tem um nome bem legal hoje aqui no DeusaCast. Quem ainda não assistiu, inclusive, assista a série
que o ator tá aqui com nós hoje, eu não vou falar em o nome dele, vou deixar o Leandro apresentar. Mas o Gabriel já deve ter aberto a câmera com certeza, porque eu conheço o Gabriel. Não abriu ainda? Não, Eita, sinal. Gabriel, hein? Você está evoluindo cada vez mais, Gabriel. Esse menino é muito... A gente trouxe ele lá do Flow falando Do nisso, Flow, hein? diretamente do Flow pra cá, né, Gabizinho? Show Pronto, de bola. Podemos deu um então ok. começar? Qual é o nome da fera que tá aqui? Doutor! Tô brincando. Ele que é o artista, ele é ator e ele também é apresentador do podcast Erva Livre. Quem também não assistiu, assista. Mas ele fez... Ele é Henrique Santana. Muito prazer, muito bem-vindo. Muito prazer, Henrique Santana. Seja Prazer é todo bem-vindo meu. ao Deusa Cast. Você Como é que está chama o seu personagem na série do Pico da Neblina? aqui no Deusa? É o Salim. É o Salim, perfeito, bem lembrado. Então, quem ainda não assistiu a série Pico da Neblina, corre lá. É no Amazon? Era É isso na HBO mesmo? Max. HBO Max. HBO Max. Que agora é o Vamos Streaming fazer Max. 2 jabá É verdade, aqui agora, é. então, pra Um vocês. pelo erro equivocado. Um pelo erro equivocado. que é bom demais falar erro equivocado, né? E Mas um tá pelo bom. acerto agora, que é no HBO Max, que agora é Virou Max. Max só. Max. Agora Virou é só só Max. Max Se só. você, então, tiver o seu acesso nessa plataforma de stream, corre lá e assiste o seriado Verdade, eu Pico da assisti. Eu Neblina. disse, é verdade, é Max. Era HBO, né? É, Que na verdade a gente noticiou muito aqui na série da HBO e tal, que agora virou Max, tá? Eu acho legal desse seriado o seguinte, é um contexto, aqui só pra gente introduzir o tema, onde a maconha, né, a cannabis, ela foi legalizada em todos os seus aspectos. Então, todo mundo que tiver um CNPJ poderia, neste caso, trabalhar com a planta sagrada. Então, a gente trouxe aqui justamente o Henrique Santana para falar um pouquinho mais sobre a história dele com a cannabis, sobre a série, sobre os seus projetos também que ele tem com a plantinha. E seja muito bem-vindo ao Deusa Cast, Henrique. Muito obrigado Eu aí que agradeço. pelo Obrigado, seu tempo, obrigado. pela sua disponibilidade também de comparecer aqui hoje. Fique à vontade, porque vai ser um bate-papo muito legal. Você já tá tomando seu cafezinho Smush, também aproveitando aqui para já fortalecer o nosso patrocinador. Orra! Gostou? Já quero outro. Bom demais, a gente prepara. Bárbara tá aí, ó. Vamos municiá-la aqui com o cafezinho Smush aqui. Toma aqui. Obrigado, viu, Bárbara? Obrigado, querida. Pessoal, deixa eu falar o seguinte, então a gente vai começar esse bate-papo, acho que tem muita coisa legal pra falar, né, João? Porque assim, a gente teve essa série aí que eu acho que, de fato, ela foi muito importante pra levar o tema pro debate, né? Muita gente que talvez tenha o desconhecimento sobre o que é esse ecossistema da cannabis. Eu acho que a série ela vem pra Sim. fortalecer esse debate, mas pra gente começar esse bate-papo aqui, eu acho que é legal a gente entender sobre o Henrique Santana, qual que é a sua relação com a cannabis. Conta um pouquinho da sua história pra gente começar esse bate-papo aqui. Perfeito. Cannabis, velho, primeiro que quando eu conheci ela não tinha esse nome, né? Eu conheci ela, tinha o nome de maconha. A famosa. E ela era uma coisa extremamente demoníaca, né? Eu sou da Zona Leste de São Paulo, então maconha você já liga ao crime organizado, à biqueira, aquilo de não esteja perto. Eu estudei para ser padre Mentira. dos 14 aos 18 anos. Sério? Você acredita, Não é velho? possível. Você que tá aí nesse episódio, você vai ouvir um quase padre que virou maconheiraço. Mas é um Fica pregador aí. da paz. É um Exato, pregador da paz. Exato. Né? Inclusive, por isso que eu vou pro cinema. Quando eu saio da igreja, eu procuro algum lugar que busque conhecimento e reflexão sobre a humanidade, mas que não tenha tantas regras quanto a igreja. Que legal. E aí a arte cênica é isso. Aí eu encontrei o meu espaço, assim, onde eu fui... Não, e outra coisa, só complementando aqui, misturando cannabis com religião, se você pegar a religião Rastafari, que eles têm lá o leão da tribo de Judá, que eles usam a cannabis no seu ritual, nos seus rituais religiosos, cara, os caras são pregador da paz e a maconha está extremamente ligada com o Jah, ali que eles colocam ali. Então a religião Rastafari tem muita ligação com a cannabis, eles são assim pregadores da paz também. Ó que louco a relação da cannabis com a religião. Aqui no Brasil, existem alguns registros de que a cannabis veio por meio de escravizados negros. Nas suas tranças trouxeram sementes, certo? Por que eles trouxeram essas sementes? Essa planta, essa erva no candomblé, que é uma religião africana, de matriz africana, em Yorubá, essa planta, a maconha, ela é uma erva de Exu para eles, que é a erva da comunicação, do que estamos fazendo aqui agora. Né? E aí faz todo sentido, né? Você fuma, você vira um comunicador exímio consigo mesmo e com o outro. Inclusive, várias outras também civilizações aí ao longo da história no mundo
também relacionavam a cannabis com... Muito obrigado, Bárbara, viu? Obrigado, querida. A melhor assessora do Brasil. Não, essa depois a gente vai menina. ter que colocar ela no ar Bárbara aqui, vai ter que Dib. aparecer. Bárbara Dib. Dib Grava vai ter que esse nome aparecer aí. aqui Melhor depois. assessora do Brasil. Depois você vê uma forma, Gabriel, da gente colocá-la de uma forma fluida aqui no meio aqui. E eu tava falando que outras civilizações, né, tem essa ligação religiosa com a planta, que não é uma coisa restrita, porque os próprios chineses utilizavam de forma religiosa, os próprios egípcios utilizavam de forma religiosa, e para outros usos Os também. indígenas aqui no Brasil. E todas essas formas estão relacionadas com algum tipo de deus. Os índios, ele tem os deuses deles, que normalmente estão ligados à natureza, que é a água, que é as árvores, que é o céu, e Exato. etc. E a cannabis está ligada a um desses deuses, como na civilização, por exemplo, egípcia. Tanto que a deusa Kesh, né, o Sechá, a Sechá, na verdade, é uma deusa egípcia, que é a deusa do conhecimento, das bibliotecas, da leitura, da escrita. E ela era referenciada pelos egípcios como uma folha de cannabis sobre a cabeça, que é aquele desenho lá, ó. Perfeito. Então, isso quer dizer que eles já detinham conhecimento sobre essa planta há 3.000 anos atrás, antes de Cristo, entendeu? Multimilenar, assim. E já se utilizava ela para diversos usos, inclusive o uso religioso também. Desde que há registro de humanidade, há registro de maconha no mundo. Exato. Não é uma novidade ela tá ligada à religião e a Deus, porque ela é uma erva, né, cara? É uma Exato. planta Sim. que algumas pessoas dizem que sem alma, né? Mas algumas pessoas dizem que as plantas têm seus espíritos. Várias pessoas que já foram lá no Erva Livre como convidados contam que para eles a planta é Deus porque curou, a planta é vida porque ele lhe devolveu a vida, que a planta é um instrumento de Deus, que a planta tem seu próprio espírito. Sim, sim. Conheci uma xamã que ela foi lá, tem 71 anos, vive numa comunidade no interior da Bahia. E ela falou assim, quando eu conheci a planta, eu já tinha meus 65 anos de idade, já era uma senhora. E aí eu olhava pra ela, eu via a carinha dela. Que E legal. aí eu comecei a ver o espírito dela. E a gente começou a conversar. Aí eu falei, Olha aí que você louco fumou? isso. Ela, não. A gente começou a conversar, a se conhecer. E eu senti o espírito dela, o que que ela faz comigo humanamente. E aí eu comecei a pôr ela na minha comida. Olha que legal. Hoje, isso. velho, muito Olha que louco, viagem. assim, tipo, é uma planta que vai pelos braços de Deus mesmo. Então, onde Deus vai, essa planta está. Eu também acho. Eu acredito muito nisso também, nessa espiritualidade que envolve a cannabis, né? Mas voltando agora, quem é Henrique Santana? Você, então, é natural de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo, e aos 14 anos ali, teve seus primeiros passos ali como padre, ia ser padre, é uma novidade que a gente não sabia, mas e aí então você chega num momento da sua vida que você fala assim, não, isso aqui não é pra mim, o celibato aqui da religião Exato, não era nem pelo celibato, era mais pela opressão de reflexão, de pensamento mesmo, assim. A gente dentro da igreja existem dogmas nas doutrinas que impedem o pensamento. E eu sempre fui um entusiasta do pensamento. E eu saí exatamente porque eu estava estudando filosofia dentro do seminário. E aí a minha cabeça se sentiu muito próxima à reflexão, ao pensamento. Sempre fui uma pessoa que isso para mim não é só um pedestal. É um pedestal para segurar num celular. Sabe? Tipo, o pensamento sempre vai além na minha cabeça. E aí a igreja chegou nessa hora que tinha esse limite. cerceou o pensamento. Aí Você falou, não é pra mim. Falei, não é pra mim. E não tenho nada contra os pensamentos religiosos, os pensamentos sobre Deus, contra nenhum Deus, contra nem a religião. Eu acredito que as pessoas têm seu espaço no mundo e existe tudo pra todo mundo. Então, eu cheguei ali na hora que falei, preciso de alguma coisa a mais. Aí eu viro ator, porque aí eu acho teatro. Foi logo depois, então. Você já saiu da igreja e já falou assim, vou fazer teatro. Logo isso depois, velho. Na verdade, foi assim. Eu, fazendo o resumo, né? Eu conheci um cara chamado Chico de Assis, que é um mestre de teatro, tipo, mestre de Antunes Filho, mestre de Lima Duarte. Caramba! Tipo assim, ele fundou o Senda da Arte, que era um
um encontro de pensadores de teatro no Teatro de Arena, no centro de São Paulo. E esse cara é, assim, tipo, um dos maiores dramaturgos brasileiros. E aí conheci esse cara, e esse cara começou a me falar muito sobre a vida, a gente discutia muito sobre a vida, aí, sabe, eu comecei a me apaixonar pela reflexão. E aí ele falou, vem aí fazer um curso que eu vou dar aqui no Teatro de Arena, se você tiver de bobeira. Aí eu falei, vou, cheguei, fui o primeiro a chegar, ele falou, sabe varrer? Eu falei, sei, ele me deu uma vassoura, e aí comecei a varrer com ele e trocando essa ideia sobre isso e tal. Aí começou a chegar as pessoas que iam fazer o curso. Aí chega Lima Duarte, Antônio Fagundes, vários outros atores e atrizes do Tapa, né? De outras... Uma galeraça que eu não conhecia. As da TV eu já conhecia porque eu via TV. Eu falei, véi... Caramba! Ele me chamou pra fazer um curso desse, eu estourei. Aí... Todo mundo sentou, esse senhor terminou de varrer e sentou na única cadeira de professor. Caramba, ele era o cara. Ele era o cara, tipo, todo mundo tá vindo fazer o curso com ele. Eu falei assim, nossa, aí eu me coloquei toda à disposição. Tudo que eu servia a Deus, falei, o que você precisar, eu faço. Eu tô aqui pra te ajudar. Se precisar, eu faço. E aí comecei a fazer o curso, e aí nesse curso ele desenvolveu uma peça que é Colombo, a história de um sonho, que foi minha primeira peça profissional, dirigida por ele, e aí ele me chamou pra fazer Cristóvão Colombo. Que massa. Mais jovem. Jovem. Então, tipo, era o protagonista da peça, e era a minha primeira peça. Caramba, Primeira. E aí eu fui entender depois por que essa intimidade, e ele também estudou pra ser padre. A família dele não podia bancar e mandou ele pro seminário e exilou ele lá pra ser criado lá. Caramba. E aí ele me viu saindo desse contexto, rolou essa parada. Que sinergia bacana, cara. Sinergia animal, assim. Total. E aí, depois que eu fiz a minha primeira peça, senti aquele negócio, começou a vibrar. Já entrei na faculdade de artes, fiz artes cênicas, com bacharel, licenciatura, fiz minha pós, expressão corporal, aí não parei mais. Legal. E aí não parei mais. E aí, será que ele queria te ensinar sobre humildade na hora livre? Meio estilo seu Miyagi? Meio Karate Kid? Muita gente faz artigos científicos e coisas sobre esse senhor e me procura. Porque eu fui um dos últimos discípulos, assim, tipo, o mais novo. Que ele morreu, assim, em 2015. E eu já tinha ali 3 anos estudando com ele ali. Eu fui o último assistente do Chico, vamos dizer assim. E aí... Esqueci. Mas eu vou lembrar de um assunto bom. Você estava contando aqui essa história, mas ele está interpretando, viu? Calma, ele está interpretando, segura aí. Você estava falando sobre essa questão da religião, né? Sobre Deus e sobre você ter a liberdade do pensamento, de você não gerar bloqueios. Eu acho que, assim, que o princípio do contato com Deus, com a divindade ou com alguma coisa que seja um ser superior... é o conhecimento. Não tem como você amar alguém, não tem como você servir alguém, não tem como você estar perto de alguém se você não conhece essa pessoa. Exato. Então, quando você limita o pensamento, como você limita essa reflexão, você fica muito distante de Deus, né? Sim. Então, por isso que o preconceito, e sobre essas coisas que a gente estava falando da Eva, ser uma Eva criada por Deus, de ser da natureza... Toda vez que você coloca, acho que uma barreira, que é o preconceito, você acaba limitando. Isso acho que está na religião, está na saúde, tá na erva, na cannabis, acho que em tudo, né? Exato, com certeza. A ideia de demonização, para poder criminalizá-la, passa tudo por cima disso. É afastar as pessoas que usam isso de Deus. Sim. Né? Com um cunho extremamente racista também. Pegando então, que a gente é um país conservador, religioso, extremamente né? racista. Você coloca isso exato, como ponto exato. Porque de diferenciação das pessoas, né? Exato, como eu disse lá no começo, é uma planta que sempre foi ligada aos negros no início do Brasil. Então, como tudo que é negro, tentam demonizar, essa religião é do diabo, essas pessoas são do diabo, essa pessoa má, tá vendo? Ela usa aquilo quem usa fica mal. E aí tudo que a gente ouve até hoje, falando, né, quem usa aquilo, é a porta de entrada, vai começar a se drogar com outras drogas. Um documento oficial do Império, da época, 1800 e bolinha, 50 e poucos. Se eu não me engano, é 1856, não lembro agora a data correta. Mas esse é um documento oficial
do Império, onde tem coisas ali sobre a cannabis, e falando assim, num documento assim, é uma droga de negros procrastinadores. Sacou? Negros procrastinadores. Sacou? É isso que eles colocavam na cabeça das pessoas da época. Justamente por ela estar ligada à população negra, a população mais vulnerável da época. Enquanto isso, o ópio, que era a droga do branco, ele era... Não, o ópio pode, tá tudo tranquilo. Tranquilo. Tanto que muitas das substâncias que temos hoje aí no nosso país, medicinais, né, como morfina e etc., são derivados do ópio. Porque era uma planta mais estudada, mais pesquisada, justamente por essa ligação. Que era a entendeu? liberdade que ela tinha na história por ser uma droga branca. De brancos. Como lança-perfume, etc, né? Etc. Até os anos 90 a gente tinha porque, música, assim, né? Lança! Lança perfume. Rita Lee, né? Maravilhoso. Tranquilo, a droga do branco sempre foi... Sempre foi de boa. Mas então, é legal esse assunto porque, assim, o certo e o errado depende muito de quem tá falando, E né? de qual é a regra? De qual é a regra. Tipo assim, é muito relativo. O que é certo Quem o que é fez a errado, regra, Quem né? fez a regra. Quem tá dizendo, né? Né? Tipo, vocês são os hosts desse podcast. Se vocês fizerem uma regra que agora a gente só vai falar uma palavra cada um jogando, aí se eu falar 2 palavras tá errado. Segundo isso. Tá errado Segundo, aqui, né? Dentro nós dessa aqui, concepção. Segundo aqui, né? isso. Dentro dessa concepção. Então imagina, em larga escala, se você conseguir convencer pela mídia e pelo posicionamento das autoridades de um país, você consegue excluir o que você quiser da Já sociedade. pensou se a maconha, se a cannabis fosse uma droga de branco daquela época? Nada disso estaria acontecendo. A gente não estaria aqui hoje. A gente estaria discutindo sobre outra coisa aqui. Seria, um papo sobre sapatos. Sobre e aí, tal. Ou só sobre cinema, né? A gente estaria discutindo outra coisa. Exato. E eu acho que passa um pouco por aí o processo que a cannabis, acredito eu, precisa passar por nós hoje. Digo nós todos que se relacionam com a planta. Em empreendedorismo, em medicinal, em associação, em legislação, todo mundo que se relaciona com a planta, tocando ela ou não. Normalizar a planta. Sim. Ela se tornar algo normal, como são normais as coisas dos brancos. Exatamente. Por exemplo, seguindo nisso que a gente tá falando, né? Ela se tornar normal no nosso meio. Assim, é uma responsabilidade de nós que articulamos com ela, torná-la viável, torná-la livre, né? Abrir as portas por espaços que outras pessoas tiraram. Porque se a gente não normalizar, ela vai continuar sendo essa mesma coisa. E aí ela vai ter donos e vai continuar sendo a mesma coisa. E os donos, quem serão? Sim. As mesmas pessoas que fizeram a regra. Sim, é quem dita a regra nesse caso. Entendeu? E o seriado, a série que vocês colocaram, que hoje está na Max, de alguma forma, qual que foi a ideia? Foi trazer mesmo essa discussão, esse debate? O viés era mesmo levar para esse ponto de discussão que você está colocando aqui? Sim. A série é ficção, né? Então é um exercício de futurologia. Não é uma coisa que alguém achou que fosse ser, né? Mas eles tentaram imaginar em vários cenários como que se tornaria isso. No meio dos empresários, nas indústrias, como que isso se tornaria, na legislação, como que isso se tornaria, no crime organizado, qual seria o impacto, nos novos empreendimentos, qual que é o impacto dessa legalização. E aí tentaram imaginar dentro do cenário do Brasil real hoje, né? Então, no momento que você legaliza, se juntam alguns grandes empresários, já fazendeiros na série, e eles acabam dominando aquele mercado. Em contraponto, o crime organizado também se articula para se tornar legal. E também é uma máquina que já está grande, assim, né? O tráfico já existe no mundo, né? O Manuel Soares fala, né? O tráfico já existe no mundo para qualquer coisa, ele funciona. O que você pôr, ele trafica. Sim. Agora estamos traficando informação. Sai da nossa cabeça, a gente troca, chega em você que tá vendo ou ouvindo esse podcast. Então, começam a imaginar como que seria a maconha nesse meio. No meio livre da indústria, Sim. no meio livre da pobreza, no meio livre da riqueza e no meio livre também do crime organizado e etc. ali.
E como é que ficaria no seu ponto de vista agora, Henrique Santana, que participou, que foi ali um ator do seriado, trazendo para a nossa realidade agora, de hoje, qual a sua opinião? Como é que seria se a gente regulamentasse, se a gente legalizasse a cannabis hoje no Brasil? Hoje. Perfeito. Pum, legalizamos. E aí? Tá. Vou voltar um pouco antes da sua pergunta, porque o legalizar não existe só uma forma de legalizar, né? Como vai se legalizar? Sim. Qual que é o modelo de legalização que vai funcionar para o Brasil? Isso vai mudar muito o que eu acho que vai acontecer, certo? Então, como a gente não tem esse controle, eu vou tentar dizer no realismo que a gente tem hoje. Quais seriam as formas possíveis, assim? O meio medicinal foi muito importante no Brasil, historicamente, para que fossem aceitos, as pessoas se sensibilizam pelas extremidades das necessidades. Então, tipo, velho, ela vai morrer, tá óbvio. E o óleo não deixa ela morrer. Olha os documentos, olha a melhora. Uf. E aí começa a falar, não tem argumento contra isso, né? Tá salvando vida. E aí foi muito importante como marco histórico para o Brasil e ela vai continuar sendo uma expoente numa possível legalização. Só que isso não é só o meio medicinal, né? Quais foram as pessoas que trouxeram a erva para o Brasil e que sofreram mais com a erva no Brasil pela não legalização, pela criminalização? Pretos, pobres e periféricos. Essas pessoas precisam ser as primeiras pessoas a serem consultadas para um novo modelo de legalização ou regulamentação. Tipo assim, a gente tá devendo, sacou? Se eu devo para vocês já R$1.000, eu chego aqui e aí peço mais 1.000, você me dá e eu pago só esse 1.000. Entendi. Você vai falar, não, irmão, é 2. E o 1.000 que você me devia antes. Tá faltando. Sacou? Então a gente não pode começar do zero como se não tivesse dívida. Como foi, por exemplo, fazendo uma analogia rapidinho, a Lei Áurea. Que é a lei que libertou os escravos, né? O povo escravizado. Muita gente olha para essa lei e fala assim, nossa, que maravilhosa, nossa, libertou os escravos, né? Se você olhar de um outro ponto de vista... Pense você, por exemplo, numa situação que você não tem nada. Você não tem dinheiro, você não tem pra onde ir, você foi retirado do seu país. Às vezes você tem dificuldade com a nova língua. Ninguém vai te dar um emprego. Ninguém vai te dar um emprego. Você vive uma situação que você não vai te dar um nada. olhar, um toque de mão, um abraço pra começar. Começa por aí. E aí, você já não tem nada. E agora, existe, né? E agora você tem menos ainda. Porque agora eu te libertei. Você é livre pra você fazer o que você quiser. Pra eu não morrer vou te no dar meio dinheiro, dos leões. Eu não vou te dar dinheiro, eu não vou te dar condições. Continuaram nas fazendas, né? Não queriam ir embora. Não é que não queriam ir embora, não tinha. Vai pra onde? Vai pra onde? E aí, muita parte dessa população aí, ela foi pras margens da sociedade. Que são os famosos aí marginais, que as pessoas usam essa palavra as marginal. Periferias, os cantos de todas as cidades. Exato, como se fosse algo pejorativo. Ela é marginal. E não é bem assim. A história mostra uma outra realidade. O criminoso de olhar pra alguém é o Estado. Exato. Não é o alguém. Ele não é marginal. marginal porque ele simplesmente ele foi pra margem da sociedade. Ele foi porque era a única opção. Ele não tinha outra opção. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha emprego, ele não tinha o que fazer. E é o que o Leandro falou. Muitos desses escravos, eles continuavam nas fazendas trabalhando. Em troca de favores, de comida, de lugar para dormir. Porque realmente ele não tinha nada. Então, é uma analogia que eu faço. Perfeita analogia, muito cara. igual. Perfeita analogia. Acontece isso. Se a gente não pagar a dívida atrasada com quem tá, já começa errado. Simplesmente começa errado. E não é só um negócio sobre excluir, saber quem é dono, quem não é. É de tipo assim, essas pessoas que sofreram com isso também são as pessoas que têm as experiências mais profundas. Sim. Qual que seria o também caminho são pra os isso? melhores cultivadores. Sim. Também são as mães que manjam mais de dosagem. Sim. Que passaram aquela necessidade, né? Viveu aquilo. Então não é só pagar uma conta, é tipo assim, o caminho será muito melhor se auxiliado por essas pessoas. Henrique, no seu ponto de vista, qual seria o melhor caminho para regulamentação da cannabis no Brasil? Primeiro de tudo, pagar as contas e as dívidas que tem, como a gente falava aqui atrás, né? Então, voltar e ver todos os setores que foram prejudicados, todas as pessoas que foram prejudicadas,
todas as ações históricas, culturais que foram prejudicadas e quais são as dívidas que a gente tem em torno da cannabis no Brasil. E você toca num ponto interessante, porque assim, a gente pensando sobre a cannabis, né? E todo o benefício que ela traz, terapêutico, tudo aquilo que ela é para a indústria, para o uso medicinal, para as pessoas, para quem é adepto à planta, você começa a olhar todo o contexto que ela traz, tudo que a ciência fala sobre ela, você não começa a ver sentido a planta associada à criminalização, né? Exato, é impossível. Se você pegar aqui uma planta aqui na mão, ela não tem nada de ofensiva, pelo contrário, ela é Que bonita, crime eu cometi, cheirosa. ela vai te perguntar. Entendeu? O que eu fiz? Não, imagina ela te olhando e já olhando assim, sabe aquele cachorro que apanha na rua assim, por nada? Por nada. Aí você vai dar um carinho, ele já faz assim, ela já vai fazer assim. A hora que você abrir a mão, ela já vai fazer assim. Tipo, ele vai me bater. Aí você já tem que começar, calma. Fique tranquilo, você tá em boas mãos. Tá em boas mãos. Né? Ela é inofensiva, assim. Ela só é criada mesmo por, como a gente disse, por um histórico racista no mundo inteiro, não só no Brasil, no mundo inteiro. Henrique, me fala uma coisa. Dentro do contexto regulatório hoje, do contexto político hoje do Brasil, você acha palpável essa solução que você traz? Você acha que ela poderia ser algo que possa acontecer ou é algo utópico? Não, acho que vai acontecer, acho que a tendência é essa, né? Acho que caminha Eu falo para nos isso, moldes né? que ele colocou. Então, De trazer a reparação histórica, das pessoas serem consultadas. Então, é utópico, por quê? Porque não se olhou para isso. Exato. Lembra? O que está forçando o Brasil a discutir e refletir sobre isso é o setor que comove, que é a extremidade da vida, certo? Esse tipo de extremidade de vida, porque as pessoas, como a gente disse, né, que foram soltadas após a Lei Áurea, foram soltadas no meio dos leões, também tem tanta urgência e também morre tanto por conta disso. Então, já estamos avançados em umas discussões que, suponhamos, já é de nível 3, enquanto o nível 1 e 2 já foi ignorado. As pessoas que estão na ponta dessa regulamentação, em todas essas propostas, todas essas formas de legalização, regulamentação proposta hoje, que estão avançando, estão já ignorando esta parte. Exato. Certo? A lei é justa, a lei da vida é justa, a planta também passa por todo mundo, então ela vai cobrar a justiça de todo mundo. A gente vai voltar no nível 1 e 2, mesmo se a gente já estiver no 10. Vai voltar, porque quem consome cannabis são as pessoas. E a maioria das pessoas nesse país se apresentam como pessoas negras ou pardas. Então isso não vai ficar barato. Se for legalizado lá em nível 17, o nível 1 e 2 vai pausar e vai ter que voltar 1 e o 2. Nem que troque a roda rodando. Troque o pneu com a roda rodando. Mas então não é tão utópico. Porque existe esse movimento. Essas pessoas não pararam de gritar. Sim. Essas pessoas não pararam de cuidar dos seus filhos com cannabis. Essas pessoas não pararam de cultivar cannabis. Essas pessoas não pararam de virar advogados e advogar em favor da cannabis. Essas pessoas não pararam de virar médico e fazer medicina através da cannabis. Então, só está sendo ignorada em discurso. Agora essas pessoas estão trabalhando também. Existem vários movimentos, independente dos movimentos que estão na tela, que estão nos jornais, né? Vocês que trabalham em comunicação, quantas coisas a gente vê acontecendo com a cannabis que vão fora do que a gente consegue noticiar, que a gente consegue falar sobre numa roda, num papo desse. Quantos setores onde a cannabis alimenta, a gente não vai conseguir nem citar nesse papo. Quantos a gente nem conhece. Sacou? E são movimentos que estão acontecendo. Então, assim, no momento real parece utópico, mas não é tão utópico assim não, porque existe uma luta negra com a cannabis, existe uma luta religiosa com a cannabis, existe uma luta familiar com a cannabis, existe uma luta periférica com a cannabis. Por exemplo, hoje já tem várias marchas periféricas da maconha. Sim. Antes tinha a marcha da maconha, uma, e agora existem várias em todos os lugares do Brasil.
a favor disso. Então são movimentos que vão se encontrar aí. Eles vão se encontrar para poder regulamentar. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que passar por esse setor. Eu vou ter que passar pela sua casa para conseguir regulamentar essa área. E aí não tem como eu não falar com você, eu nem entro. Sacou? Vai chegar uma hora que você vai falar, legalizou, vamos pra plantar, beleza. Eu tenho lá tantos hectares, eu tenho tantos de milhões, vamos plantar, beleza. E agora quem planta? Quem sabe pôr a semente na terra? Quem tem expertise para fazer Quem isso tem aí. São as pessoas que têm mais tempo histórico com relação com a cannabis. Que são essas pessoas que mais sofrem por ter relação com a cannabis. Porque essas pessoas evadiram o exilamento. Essas pessoas passaram por cima dos nãos. Essas pessoas desobedeceram judicialmente a sociedade para poder... A gente tá aqui falando sobre isso. Sim. Essas pessoas desobedeceram. Eu vi um meme esses dias que era assim, né? Tinha 2 crianças da mesma idade, 2 irmãzinhas, e uma mãe passou uma fita na porta impedindo que elas passassem, né? Uma das crianças olha a fita e... fica desesperada, tipo, você me trancou. A outra olha assim, arranca as fitas e passa numa boa. Aí a que tava chorando... E passa, sacou? Então, tipo, tem pessoas que estão em desobediência civil e estão abrindo as portas da cannabis para aquelas que só estão poder passar. Mas, ô Henrique, assim, não, é muito legal toda Como essa esteve? reflexão, toda essa reflexão que você traz. Mas do seu ponto de vista, essas pessoas que criaram essa desobediência civil, que começaram a plantar, que a gente vê muitos casos de mães e associações que hoje se formaram, que foram as desbravadoras do uso terapêutico da cannabis no Brasil, você não acredita que a tendência é que elas também continuem evoluindo dentro desse processo? Com certeza, eu até falei aqui, né? Esse setor que está em expoente, ele vai continuar estando. E, cara... Nós não somos os criminalistas, né? Nós estamos do lado da parada. Então, se os criminalistas, veem a beleza e como é benéfico medicinalmente, imagina a gente que está do lado daqui. Eu sou paciente medicinal de cannabis. Eu tenho habeas corpus para cultivar as minhas plantas, fazer o meu óleo e me curar. Me curar não, porque eu tenho uma patologia de alergia que não tem cura, né? Ela é autoimune. Então, eu tenho como companheira a erva da minha patologia, que vai controlando essa patologia. Então, eu sou a favor do setor medicinal, eu faço parte dele. Eu estou dentro de algumas associações que as fundadoras são essas mães, né? Sou membro da Cultive, sou associado da Cultive, que é da Cidinha, que é uma das primeiras mães a fazer o que aquela criança fez com a fita, né? Sai da frente, estourar tudo. Então, tipo, todos os setores vão crescer. Eu tô aqui fazendo um exercício de reflexão de um todo, sabe? Sim. Eu não, sem ser parcialmente apaixonado pelo que eu penso, assim. A planta... Não tem jeito, ela cresce onde ela quiser. Tipo assim, tentaram criminalizar o quanto que foi, ela cresce na terra, ela estoura o concreto do asfalto, tá ligado? Ela vai derrubar o muro se a raiz dela quiser crescer. Tipo, queira quem não quer e pega e criminaliza, ela não vai parar de ser livre. Sim. Então, e é muito legal que você coloca isso, porque assim, eu acho que essa questão assim de você criminalizar a planta, eu acho que é uma coisa que não existe e a gente espera que isso deixe de existir daqui a um tempo muito curto, né? Porque assim, não cabe você criminalizar. Mas agora, o outro ponto é, a partir de uma regulamentação, você criar mecanismos seguros e um mercado regulado, que eu acho isso que é extremamente importante também. Porque a partir do momento que a gente também fala, quando a gente está começando a colocar algo que vai ser levado para as pessoas como produto, a gente precisa ter um controle, né? De entender. Eu acho que a tendência do mercado, quando a gente fala, é mais ou menos por esse caminho. Não sei se você pensa dessa forma. Penso dessa forma, eu trocaria a palavra controle pela palavra educação. Tudo que a gente começa com educação, você faz bem para si, para o outro e para a sociedade. Era controle de qualidade, sim, eu queria sim, dizer. Não controle de controlar, de controlação. Eu entendi. Controle de qualidade. Tá? Porque você está levando, né, para as pessoas algo. Então,
que a partir do momento que você coloca na prateleira e a venda, tem que ter uma regulação Sim, e um sim, controle sim. de qualidade Sim, sim. para não comprometer a saúde Sim, pública. com certeza. Eu tô dentro disso também. Para você ter um controle, você precisa ter essa educação. Sim, sem dúvida. Porque como quem vai trabalhar com a planta não a conhece, não sabe o que ela é, para que serve, como funciona. Não é só você abrir uma head shop. Você precisa saber, por exemplo, onde você tem clubes que você compra, você precisa saber qual que é a planta que você está vendendo. O outro vai chegar e vai falar, o que é essa Critical Lemon? O que ela faz? Você vai ter que falar. Ela tem 17% de THC, tem não sei o que tem mais pineno, tem esse terpeno, ela causa isso, é para esse momento. Você precisa ter uma educação. Vide a nós, né? Nossos pais nos pegam, nossos avós, quem cuidou da gente, nos pegam e vai ensinando o processo para depois agir. A educação vem antes da ação. Então, se você fizer uma regulamentação onde não tem a educação para todos os setores sobre a planta, viabilizar a educação, não é alguém educar. A educação é o conhecimento que está disponível para a humanidade. Então, é viabilizar essa educação, por exemplo, o evento que eu fui de vocês, Cannabis Connection, você vê ali que são vários conhecimentos de áreas distintas, viabilizando conexões de entendimento sobre as possibilidades da planta no país, no mercado, na medicina, na pessoa. E eu acho que a cannabis ela tem um todo, né? A gente não pode reduzir a cannabis Apenas a uma ideia única, né? Eu acho que ela é um todo. Ela é uma planta, assim, que você vê desde a deusa, né? Que a gente colocou aqui até os dias de hoje. Ela é uma planta que ela tem um todo. Ela é uma planta muito plural, né? Mas, historicamente falando, voltando aqui ao tema de regulamentação, em alguns lugares onde a cannabis foi regulamentada, todos os seus usos, seja ele o uso adulto, o uso medicinal, o uso industrial, etc., como o Canadá, como o Uruguai, por exemplo. O Uruguai, ele legaliza em 2013, se eu não me engano, né? Todos os usos. Lá é liberado medicinal, lá é liberado o uso recreativo e etc. Mas o que se nota hoje, tanto no Uruguai quanto no Canadá também, que tem esse mesmo tipo de regulamentação, quando se liberou todos os usos da planta de uma vez só, o que acontece aí, o que eu vejo acontecer é que o mercado recreativo, né, ele sobressai aos outros mercados também. Por exemplo, hoje, o Uruguai, você não vê o uso medicinal lá. Você não vê, você pode passar na farmácia e tentar comprar óleo de cannabis, você tomar o óleo, você não acha. Você acha flor. Vou te provocar. Você acha flor, mas não acha o... Vou te provocar. Será que o uso recreativo ou esportivo não é medicinal? Não, ele é medicinal. Sabe qual que é a diferença entre o medicinal e o recreativo? A informação e a educação sobre. Às vezes a pessoa usa e faz bem para ela medicinalmente, ela não sabe explicar, porque ela não sabe nada sobre. Não, a minha questão a planta em si, a cannabis em si, é óbvio que ela é medicinal. Isso já é provado cientificamente, alguns compostos aí já são estudados, tem muitos anos. Não, a cannabis ela é medicinal, né? O que não é medicinal? O ato de fumar não é medicinal. Será? Seja cannabis, seja orégano, seja alecrim, seja qualquer outro tipo de planta, a combustão e a fumaça para dentro do seu organismo é o que faz mal. Não é a cannabis em si. Exato. Outra coisa que pega, dosagem. Você não tem controle de dosagem. Como é que você vai controlar a dosagem? Porque o que diferencia o veneno do medicamento é a dosagem. Então, se eu não sei o quanto de THC, o quanto de CBD, o quanto de CBG, o quanto de terpeno, o quanto de flavonoide eu tô consumindo ali naquele cigarro, e não tô julgando não, tá? Eu também faço uso adulto. Mas o meu questionamento em relação ao mercado, em outros exemplos de outros países, o que se viu foi, quando regularizou tudo junto, o medicinal desapareceu, de certa forma, e o uso adulto, né, ele tomou conta do mercado. Mesmo tomando conta do mercado, eu tenho relatos de pessoas, por exemplo, eu tenho amigos que moram tanto no Uruguai quanto no Canadá, onde pode usar, onde pode fumar maconha, que ainda se recorre ao mercado ilegal, por ser mais barato. Sim. E aí a gente entra naquela história ainda de regulamentação de tráfico de droga, o tráfico não vai acabar.
Assistam Pico da Neblina, você vai ver. Não vai. Entendeu? Ele não vai acabar, ele vai se aperfeiçoar. Acabar não vai. Mas o que eu quero dizer é, talvez uma regulamentação como a gente está fazendo no Brasil, que primeiro regulamenta um uso, depois o outro, não é Seja uma mais forma... saudável. Não saudável, mas não é uma forma de proteger o mercado, porque eu crio um mercado, eu criei o medicinal aqui no Brasil. Hoje, o Brasil, se ele não for maior, ele é um dos maiores mercados medicinais do mundo. Todo mundo tá olhando para cá, querendo investir no Brasil aqui. Isso é muito bom para os negócios aqui, para o mercado brasileiro também. Ah, mas isso impede que o recreativo, que o uso adulto seja regulamentado. Eu não vejo dessa forma, eu vejo que tem espaço para todo mundo. É uma questão de tempo só e de planejamento, talvez, para não acontecer como esses outros países aconteceu. De um mercado só, engolir os outros. Exato. Ó, vou fazer um exercício, então, de uma proposta... Esse debate é bom, não é? Vou fazer um exercício de uma proposta de regulamentação ideal, ao meu ver. Boa. Você que está vendo isso é um contexto futurológico. Nesse contexto dessa mesa aqui, como eu disse já, né? Tem vários setores que a gente ainda não conhece e não vê. Mas eu sugeriria o quê? Primeiro, pagar as contas, certo? Boa. Reparação social. Junto com essas pessoas, você e outras autoridades do mercado, você criar um núcleo de pesquisa intenso, com muita grana do Estado e dos primeiros empreendedores que quer investir com a planta, você tem que investir nesse fundo de pesquisa. Tem que passar primeiro. por aqui. Esse é tipo como se fosse o fiscal. Sim. A grana fiscal que você tem que dar lá, você vai dar para um grupo de pesquisa, que é para quê? Fomentar a educação para todos os setores, antes de tudo. Então, primeiro, a gente está pagando as contas, tirando da cadeia quem foi, parando de demonizar a imagem do negro com a planta, do pobre com a planta, e estamos, ao mesmo tempo, descobrindo muita informação sobre a planta no Brasil e disseminando muita informação. Porque junto nesse núcleo de estudo e pesquisa, também tem faculdades, cursos livres de vários tamanhos, né? Técnico, livre, sobre cannabis, para que todo mundo fomente mais a pesquisa. E lembra, as pessoas que a gente pediu para pagar as contas são as pessoas que mais têm experiência histórica com a planta. Essas pessoas estão nesse núcleo de educação. Então essas pessoas não vão deixar com que a regulamentação fira algumas pessoas. Ela vai tentar ser o máximo possível de uma forma que não fira ninguém. Nenhum setor. Ninguém, quando eu digo ninguém, Estado também. Né? De nenhuma forma, nenhuma pessoa que se relaciona com a planta. Pronto, então temos pesquisa, educação e pagamos a conta com as pessoas que mais sofreram daqui até lá. E pagar a conta não é igual a Lei Áurea, pegar e soltar elas no mercado. É tipo assim, dar esses empregos para pesquisa, essas pessoas vão receber por estar naquele núcleo de pesquisa uma forma autossustentável. Beleza, resolvemos aí. Agora vamos levantar todos os setores a partir dessa educação e desse núcleo de pesquisa, que contempla ali empresários, médicos, advogados, religiosos, família, pacientes, cultivadores. Então a gente já está apontando para todos os setores com pessoas que são de dentro do setor e vivem o setor. Né? Porque imagina, se um setor desenha a legalização, ele vai focar no seu setor. Porque ele não é maldade, não é panela, ele não tem informações sobre o outro setor, não tem controle, não tem autoridade sobre aquele assunto. Então, com todas essas pessoas nesse nível de conselho, a gente começa uma regulamentação a partir dessas pessoas. E a partir desse núcleo, reparação histórica e educação. E aí a gente vai conseguir encontrar no Brasil quais são as necessidades da humanidade em torno da planta, quais são as necessidades da planta em torno da sua sobrevivência. Legal. Gosto muito. E esse lance assim da educação é muito legal que vocês comentaram, porque foi até tema que a gente bateu um papo com o Dr. Pedro Pirro, que é o diretor científico da Sechá, que a gente trouxe essa questão. E eu acho que a cannabis também, ela não pode passar por cima de tudo. Porque às vezes há uma impressão, principalmente de quem
tá um pouco ligado de uma forma um pouco mais afetiva, assim, com a erva, de que você não pode colocar nenhum ponto que coloque alguma contradição ou contradiz alguma ideia relacionada a cannabis. Por exemplo, o fato do ato de fumar, o hábito de fumar, e eles até mencionaram nesse programa, salvo engano, que, tipo assim, fumar charuto é muito pior do que qualquer outra coisa, que o índice de câncer, assim, bucal que você pode desenvolver fumando charuto é muito maior também do que qualquer outra coisa, como cigarro ou cannabis propriamente dita, porque a fumaça ela é muito forte e a fumaça ela acaba fazendo mal. E aí, quando a gente está nessa proliferação de informação, de ideias sobre a cannabis, eu acho que esse tipo de informação, principalmente quando existe uma defesa em relação ao uso adulto, né, que as pessoas, eu acredito que elas têm esse direito de escolha, de liberdade de escolher, né, essa questão, mas eu acho que elas precisam ter acesso a esse tipo de informação. Porque eu não sei se foi aqui nesse programa que a gente falou, mas a gente estava falando sobre aquela maconha que o pessoal compra na boca de fumo. Daí fizeram até uma brincadeira, mas foi uma informação muito séria. Bom, se você está comprando a sua maconha numa boca de fumo, você pode estar fumando qualquer outra coisa, menos cannabis, menos maconha. Então, esse tipo de informação também é legal a gente levar, porque também nem todo mundo tem acesso a uma flor, a uma planta de qualidade para fazer o seu uso adulto. E quando tem acesso, também não tem tanta informação sobre. Não tem tanta informação sobre. Porque você não tem bancos brasileiros com muitas genéticas estáveis há muitos anos, porque não é legal aqui, então não se desenvolve aqui. Então você também não tem garantia daquela semente que você está usando ali, se ela é aquilo mesmo. Tem até bancos autorizados gringos. Passa sobre isso, né? Lógico que para quem vai fazer o uso adulto, ele ter a consciência do que ele está fazendo, ele ter a informação para que ele possa ter redução de danos, para que aquilo não prejudique. Exato. Né? A criminalização impacta diretamente nisso. Ela não permite que veicule essas educações, essas pesquisas. Ela não permite que veicule. Exatamente. Inclusive, nos Estados Unidos, quando ele proíbe no início do século XX ali que houve uma ação massiva de demonização, de estigmatização da planta da maconha nos Estados Unidos, eles ligaram muito lá também a questão do xenofobismo, porque eles falavam que